A verdade é que você não precisa fazer academia para alcançar o físico dos sonhos. Tudo que você precisa fazer é saber utilizar do peso corporal, ter consistência e também um plano inteligente. E a calistenia pode proporcionar tudo isso. Através dela, executando tudo que eu comentar nesse vídeo, você vai conseguir desenvolver uma força, uma definição corporal e outros benefícios, como mobilidade e até mesmo consciência corporal. Mas antes nós precisamos entender que ter um físico estético não significa exatamente ter músculos grandes, mas sim com músculos definidos, proporcionais e com simetria. E isso pode ser alcançado sem depender de academia, e vocês podem fazer uso somente de um espaço, de um ambiente público como esse que eu estou agora, que possui barra fixa, ou até mesmo na sua própria casa, com os equipamentos mais improvisados que vocês imaginarem. É exatamente esses dois ambientes que você precisa para desenvolver esse seu corpo dos sonhos. Mas antes de passarmos para o restante do conteúdo, eu só quero dizer que na semana passada eu lancei um desafio lá na minha comunidade do WhatsApp, valendo acesso ao meu curso de calistenia, o Meta Calistênica, e o desafio foi o seguinte: quem fizesse a maior quantidade de repetições de barra fixas sem descer da posição levaria o acesso de 1 ano para o meu curso. E o vencedor conseguiu fazer 23 barra fixas com a execução perfeita. O cara foi muito forte, ele conseguiu se superar, até porque no início do vídeo dele ele comentou que faria apenas 15, que essa era a meta dele, e no final de tudo ele se desafiou ainda mais e conseguiu alcançar 23 barras. Ele levou a premiação e a superação dele já faria valer a pena ele ter participado desse desafio, assim como os outros que conseguiram se superar apesar de não terem vencido. E se você quiser participar do próximo e concorrer também a um curso de calistenia que eu tenho disponível, só precisa acessar a minha comunidade do WhatsApp e o link está aí na descrição desse vídeo. E eu já adianto também que se você quiser adquirir meu curso de calistenia, também está para compra. Eu havia comentado que para alcançar um corpo estético você não precisa exatamente de academia, e sim saber utilizar o peso do próprio corpo, ter consistência e também um plano inteligente. Então vamos começar por passo a passo. Como é que vocês devem utilizar o peso do próprio corpo ao seu favor para a definição corporal? E como vocês devem saber, utilizar o peso do próprio corpo em um exercício significa trabalhar diversos grupos musculares de forma secundária, ainda que você tenha um único objetivo. Por exemplo, se você fizer uma flexão, consequentemente você vai trabalhar a região do seu ombro e do abdominal se você executar com a forma correta. E da mesma forma vale com a barra fixa tradicional. Você não vai trabalhar exclusivamente a sua dorsal, a região do bíceps, do antebraço, até mesmo um pouco do ombro de forma secundária vai trabalhar. Então, isso é calistenia, é utilizar de um exercício para trabalhar diversos grupos musculares de uma única vez. Mas agora você já deve estar se questionando quais são os exercícios mais eficientes que devem aplicar na sua rotina de treino, ainda mais para quem está começando. Eu vou mostrar para vocês quais são os exercícios mais eficientes e já vou passar 5 exercícios para vocês estruturarem um treino completo, e aí vocês só seguem as demais dicas, que eu tenho certeza que se você aplicar por 30 dias essa rotina de treino, utilizando de todos os fundamentos que eu apresentar aqui, você já vai ter um resultado inacreditável. Então vamos lá para o nosso primeiro exercício. Infelizmente, para alguns, o primeiro exercício e o principal da calistenia é fazer barra fixa. Você precisa iniciar na calistenia fazendo muitas repetições de barra fixa. Mas eu sei que muitas pessoas que estão começando a treinar utilizando o peso do próprio corpo não tem força suficiente para fazer a barra fixa. Então é por isso mesmo que você pode substituir a barra fixa pela barra australiana. Este exercício vai te auxiliar muito no ganho de força para realizar a sua primeira barra fixa. E depois que trabalharmos com a barra fixa, o que nós podemos fazer na sequência? É exatamente fazendo flexões. Este é um segundo exercício base da calistenia, que acompanha a barra fixa. Estes dois exercícios é o que você precisa fortalecer para iniciar e com o passar do tempo desenvolver
novos exercícios ainda mais difíceis e que vai auxiliar vocês no alcance da definição corporal e ganho de força. Mas aqui eu estou falando da flexão tradicional, em que você faz com o corpo totalmente ativado, vocês não utilizam de nenhum apoio ou impulso para fazer a flexão, mas também existe a progressão para quem não consegue. A posição tradicional é aquela em que você deixa a sua mão rente ao ombro e faz a descida para a flexão. Ah, mas você não tem força ainda? Pode simplesmente fazer tanto a negativa da flexão quanto a flexão com os joelhos no chão. Com os joelhos no chão seria basicamente a posição da flexão tradicional, porém apoiando os joelhos. E a flexão negativa você pode fazer tanto de joelhos quanto na posição tradicional e fazer a descida devagar. Já cansei de fazer as flexões e agora qual é o nosso próximo exercício? Como que a gente vai dar sequência ao nosso treino? Vocês vão precisar de uma barra nessa altura, pode até mesmo ser a barra alta, para fazermos as dips. Esse daqui já é uma variação de exercício um pouco difícil. Então algumas pessoas vão fazer apenas o hold, que é ficar na posição da dip. Algumas pessoas vão fazer a negativa e outra vai fazer as repetições de dips. E para fazer a dip, você vai subir acima da barra e fazer a flexão nessa posição. Para quem ainda não tem força, pode simplesmente fazer o hold, que é ficar nessa posição acima da barra, e a negativa, que é descer de forma controlada, igual na flexão. E agora eu tenho 2 abdominais para a gente encerrar o nosso treino, que vocês devem fazer obrigatoriamente, tanto para vocês alcançarem aquela definição corporal no abdômen, quanto para quem precisa fazer uma correção da postura. Os 2 abdominais que eu estou comentando é o hollow body e a prancha. São exercícios bem semelhantes, que só precisa de um chão para fazer. E aqui o meu desafio para vocês é que vocês façam pelo menos uma música completa de cada exercício. Se você for fazer a prancha, coloca uma música aleatória no teu celular e fica na posição da prancha até finalizar, com o mínimo de descanso possível. Você pode até subir 10, 15 segundos, respirar e depois já voltar para a posição, mas tenta dar o seu máximo e encerrar essa música por completo. O movimento da prancha é exatamente em que você fica com os cotovelos no chão, ativa a escápula, contrai a dorsal e fica na posição. Já o hollow body é um exercício que você fica deitado no chão, ergue as suas pernas, desencosta a dorsal do chão e fica apenas com a região da lombar encostada no chão. E aqui vocês vão ficar pelo menos uma música. E são estes os exercícios que eu quero que você aplique. Se algum estiver muito fácil, eu quero que você faça o mais difícil e faça as demais progressões logo na sequência, com o mínimo de descanso possível. Por exemplo, se você já faz muitas repetições de flexões, eu quero que você faça a flexão negativa e também com os joelhos até você chegar à sua falha. Essa será uma única série, eu tenho certeza que vai valer muito a pena e no final do seu treino você já vai estar sentindo aquela sensação de vitória e de dor muscular, exatamente porque você trabalhou muito em um único treino. E para alcançar seu objetivo de ter um corpo estético, você precisa aplicar tudo isso com constância, ou seja, não é uma vez na semana ou 2 vezes. Aplique pelo menos 3 a 5 vezes na semana um treino como esse, em que você pode fazer em basicamente 40 minutos, se você fizer exatamente tudo focado, sem enrolação, utilizando de um tempo médio de descanso entre séries
de 1 minuto e meio a 2 minutos e também fazendo 3 a 5 séries para cada exercício, indo até a falha ou até mesmo até 12 repetições se você estiver muito no início. E a ideia não é vocês apenas aplicarem esses exercícios que eu mostrei nesse vídeo. Eu estou falando deles exatamente pensando em que você é um iniciante, mas vai chegar um momento em que você vai começar a subir de nível e a partir daí você precisa procurar por exercícios cada vez mais difíceis, pensando em uma sobrecarga. Se você já aguenta fazer muitas repetições de um exercício, é o momento de você procurar por outro que você faz menos repetições, em que a eficiência será ainda melhor. Então, dentro da calistenia, vai exigir que você pense sempre dessa forma, de forma inteligente. E aqui no meu canal do YouTube e nas redes sociais, eu sempre passo uma variedade de exercícios que vocês podem aplicar no dia a dia e até mesmo rotinas de treinos. Você só precisa me acompanhar tanto aqui ou lá no Instagram, no TikTok, que vocês vão ver muitos desses conteúdos sobre como evoluir na calistenia. Porém, vocês devem saber que a definição corporal, um abdômen definido, não vai vir apenas fazendo estes treinos. Isso é apenas 30% do que você deve realmente fazer. O restante vai se tratar de como vai ser a sua alimentação e o seu descanso. Dentro da alimentação, você não precisa ficar obcecado em consumir a quantidade ideal de calorias ou até mesmo de macros diários. O que você precisa ter em mente é simplesmente regular a sua alimentação para evitar aqueles alimentos superprocessados, para evitar consumir muita gordura diária e até mesmo procurar por consumir mais proteínas a cada refeição. Fazendo isso é o básico que você precisa aplicar no seu dia a dia, que já vai transformar a sua vida e transformar o seu corpo. E de restante, não tem nada melhor do que vocês dormirem entre 7 a 9 horas de sono. Essa quantia recomendada é o momento em que seus músculos estão se recuperando. Algumas pessoas que têm o costume de dormir 3 a 4 horas por noite vão ser prejudicadas porque não vai ter tempo suficiente para o corpo se recuperar. Então é preciso priorizar esse período de sono no período noturno. E assim eu provo para vocês que é totalmente possível alcançar um corpo estético, definido e melhor ainda, com mobilidade, flexibilidade e controle corporal, utilizando apenas o peso do próprio corpo através da calistenia. Lembrando que se você quer trazer ainda mais eficiência dentro das suas rotinas de treino, pode adquirir um dos meus cursos que eu tenho à venda. Atualmente são 2, em que ambos têm rotinas de treinos estruturadas por mim mesmo, com os exercícios mais eficientes para vocês evoluírem em pouco tempo. Se você quiser saber mais, é só acessar o link que está abaixo na descrição desse vídeo. E também não se esqueça que você pode acessar a minha comunidade do WhatsApp para participar dos desafios. É gratuito e lá a gente sempre conversa sobre como começar e sobre como evoluir na calistenia. Se você quer aprender mais sobre calistenia, se inscreve no meu canal e deixa o like nesse vídeo.